Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma porção gloriosa da Palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações e também para o alimento espiritual das nossas almas. Até porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é através da palavra que nós recebemos a fé, e muitas vezes, quando ela já está capengando, vamos usar esse termo popular, ou quando ela está enfraquecendo, só tem uma forma de fortalecê-la novamente. É através da palavra de Deus. Ela conforta, ela alimenta nossas almas e alimenta também a nossa fé, mantendo-a firme, constantemente, todos os dias, na nossa caminhada para a Jerusalém Celestial, que é aquilo que eu e você determinamos um dia, que nós caminharíamos até chegar a este lugar tão glorioso que foi nos oferecido por Jesus Cristo. E aqui estamos nós, com mais esta porção gloriosa da Palavra de Deus. Temos em apreço hoje, estamos já completando os nossos estudos. Nós tivemos aí as 7 igrejas da Ásia, nós tivemos também os 7 selos do Apocalipse, tivemos as 7 trombetas e agora temos as 7 taças da ira de Deus. E com ela se completa também os flagelos e o castigo que virá sobre o mundo impenitente durante o período da grande tribulação. Tá bom? Vamos então adentrar o nosso assunto e ganhemos tempo para que possamos meditar melhor e assimilar também o conteúdo bíblico de forma tal que nós possamos ter o melhor proveito e maior percepção dos mínimos detalhes que muitas vezes pessoas leem, nós também lemos muitas vezes e não percebemos. É preciso que o Espírito Santo dê um toquinho e nos prepare para que possamos voltar ali e averiguar o que tem de especial que nós não compreendemos no momento e passamos a compreender em seguida. Vamos lá então. A 6ª taça da ira de Deus se encontra em Apocalipse, capítulo de número 16, o versículo 12, 13, 14, 15 e também o 16. Nós vamos usar apenas estes versículos, tem mais algumas coisas, mas vamos deixar para frente para evitar um texto muito prolongado, até porque não é uma mensagem textual, expositiva textualmente, mas é algo que nós estamos aqui meditando e chegando a um contexto a respeito desta taça e destas taças em si. Hoje, a 6ª taça. E diz assim, Apocalipse capítulo 16, o versículo de número 12, está registrado assim. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Querido, dileto, vamos fazer nossas considerações de uma forma precisa e também uma forma concisa, de forma que nós possamos apreender ou compreender o melhor do texto. Por exemplo,
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Veja que é um juízo especial. Primeiro, a primeira taça, você lembra, foi derramada na terra. A segunda taça, você lembra, foi no mar. A terceira, nos rios. A quarta taça, você lembra muito bem sobre o sol, enfim. Cada taça em um determinado lugar. Mas agora nós vemos a taça sendo derramada num local específico. Agora não é sobre os rios e as fontes das águas. Agora ela vem em um rio em especial. Isso é muito importante que nós possamos analisar. Em primeiro lugar, talvez você nunca parou para pensar, mas medite comigo. Em primeiro lugar, o rio Eufrates, ele era conhecido, e é ainda do hebraico, pela palavra Perash, ou Perat, tá? Derivado do acadiano, Purato também, que representa no sumeriano o Buranum, tá? E de forma neotestamentária é o nosso Eufrates hoje. É o que nós conhecemos. Mas se nós analisarmos a fundo, lá no começo, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o rio Eufrates, ele é um dos rios que compunha os rios do paraíso. Saía um rio do paraíso e este rio se abria em 4 braços. Lembra disso? Então, veja que há um juízo sobre algo que perdurou aqui durante muito tempo, que é um rio que existia no início de tudo. Como se Deus estiver dizendo, eu sou o princípio e o fim. Eu estou no começo e estou no fim. Eu determino o princípio e determino também o final. Essa é a mensagem que nós podemos entender. A outra principal, se nós analisarmos, veja bem, o curso desse rio, eu fiz algumas anotações, mas não vai dar para passar todas a você, tá bom? O curso desse rio, eu vou passar primeiro a forma de junção. Ele nasce agora atualmente de 2 tributários, quer dizer, 2 rios que o formam. O rio Murá do Sul, que começa no lago Van, e o Caraçu, ou Fratá, que nasce a 74 quilômetros nordeste de Erzurum. Entenderam? Eles formam o grande rio Eufrates. Todo rio grande é formado por afluentes, tá? Muito bem. Então, esse rio Eufrates, ainda falando dele, ele tem um curso total, hoje, ali no Golfo Pérsico, onde ele está colocado, de 3.093 quilômetros de extensão, de curso. 3.093 quilômetros e 600 metros. A profundidade dele varia de 3 e 10 metros, de profundidade, viu? E 200 a 400 metros de largura, aproximadamente. Imagina o volume de água. Acredita-se, e afirmam alguns cientistas, que para ele secar, teria que ficar o mundo sem chuva pelo menos 3 anos. Isso indica alguma coisa para você. O mundo teria que ficar pelo menos 3 anos sem chuva. Mas veja que isso aqui vai acontecer já no fim da grande tribulação. O mundo já ficou 3 anos sem chuva, já voltou a chover novamente, mas agora é um milagre. Agora trata-se de algo estupendo. Agora trata de um sinal de Deus. Trata-se agora de um juízo de Deus. Algo que vai acontecer rapidamente. E Deus pode fazer isso a qualquer segundo, a qualquer instante. Temos que lembrar que o Senhor secou o Mar Vermelho durante uma noite inteira para que o povo atravessasse. E diz a Bíblia que atravessaram a pé enxutos. E diz a Bíblia ainda que o Senhor secou com as narinas dele. Engraçado, não é? Ele usou as narinas, ele soprou com as narinas e abriu o Mar Vermelho. E o seu povo atravessou. Agora imagina, atravessaram com tanta energia, com tanta boa vontade, o medo da adrenalina. E faz a pessoa fazer coisas inexplicáveis. Mas aqui não, aqui foi a presença do Senhor, onde há abundância de alegria.
que fez com que uma mulher de cerca de 90 anos, vamos por aí, que era Miriam, atravessasse aquilo e do outro lado ainda tivesse energia para dançar. Ela dançava com os tamboris. Imagina, analisando o que tinha acontecido. A unção era potente e poderosa. Esta mesma unção está sobre você. Se você andar na presença de Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer com você, como fez com Miriam, como fez com Moisés, viu? Que após os 120 anos ainda estava intacto, como ele fez com Josué, como fez com Caleb, viu? E como faz com qualquer um outro também que ande na presença dele, qualquer uma outra. Procure pôr a sua vida na presença do Senhor. Muito bem, então ele secou o Mar Vermelho. 40 anos depois ele seca o Jordão. E o povo atravessa a pé enxuto também. E era uma quantidade muito grande. Acredita-se que cerca, o mês que atravessou semelhante ao Mar Vermelho, acha que até reproduziram mais. Alguns chegam a afirmar que seria mais ou menos 2.500.000 pessoas atravessaram ali o Jordão a pé enxuto. Isso não se atravessa de uma hora para outra. Eu não sei a largura que permitia atravessar, mas deve ter levado bastante tempo. Então, analisa o quanto tempo ele ficou numa época de cheia, com as suas águas aumentando a parte de baixo, aliás, a parte de cima, da onde corria o rio, e a parte de baixo foi embora. A parte de cima continuava subindo, até que o povo atravessasse. E depois de atravessar, ainda tiraram as 12 pedras que estavam ali, levaram para fora e tiraram 12 de fora e colocaram ali dentro. Coisa tremenda. Você tinha tempo de sobra, não tinha ninguém dizendo, corre porque eu estou com pressa. Eu acredito que quem segurava aquela água era o Senhor mesmo de pé, dizendo, pode passar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é tremendo. Muito bem, 40 anos depois ele abre esse Jordão e pouco tempo depois ele abre o Jordão outra vez. Não sei se você lembra, ele usa Elias e abre o Jordão e atravessa. Depois ele usa Eliseu, abre novamente. Então nós vemos aí o Jordão se abrindo 3 vezes. Deus é capaz de fazer abrir qualquer um rio. E aqui agora nós vemos em especial um rio extremamente volumoso, viu? Com uma extensão muito grande, sendo agora secado completamente. Ele vai ser seco, diz aqui. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Outro ponto importante que nós devemos focar. O que é isso? Ele aqui não diz que é para se preparar o caminho de um rei do Oriente, mas ele fala dos reis do Oriente. Então quer dizer o quê? Ele estava preparando a passagem. Deus é perito nisso. Ele permitiu o Império Romano trabalhar, fazendo aqueles arquedutos, fazendo aquelas estradas de rodagem, que foram os maiores construtores de estrada de rodagem, e ninguém sabia por quê. Logo em seguida, vem a pregação do Evangelho, e o Evangelho escrito em grego, que era uma língua mundial naquela época, semelhante ao inglês para nós hoje, e difundido através dessas estradas de rodagem, que agora o povo usava para andarem e levarem o Evangelho rapidamente. Assim, Deus agora está preparando o caminho, preparando estrada para eles, como se dissesse, venham todos, porque aqui nós vamos conversar. Você só vai entender esse texto dessa forma quando você lê o livro do profeta Joel, quando ele diz assim, e há de ser que naqueles dias juntarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas, acerca do meu povo Israel, porque eles deram um menino por uma cortesã, e deram uma menina por 1 litro de bebida, de vinho, para tomar. Que fareis no fim disso? Quer dizer, o que ele vai fazer agora? Eu vou vender vocês para um povo longínquo, o povo de Seba. Quer dizer, ele ia fazer algo, um juízo tremendo, através da sua presença, ali naquele lugar. Ali será um ponto de encontro do Senhor. Ali será o vale da decisão, como e chegam a chamar. Esse episódio, ele é profetizado
por muitos e muitos profetas, faltaria aqui espaço nesse vídeo para explicar a você a quantidade de profetas que profetizaram a respeito disso. Profetas e apóstolos, muitos e muitos, até mesmo Judas, na sua carta de apenas um capítulo, ele encerra dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo e justiça a homens que impiamente disseram duras palavras contra o Senhor. Imagina, quando Judas cita isso, ele está falando de quem disse foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Profetizou. Então veja, Enoque era tido como profeta. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizando, e agora nós vemos muitos profetas e também apóstolos profetizando este juízo, profetizando esse encontro, esse ponto de batalha que será chamado de batalha final. A última batalha do mundo será travada com uma quantidade muito grande. É ali que o sangue vai dar altura do freio dos cavalos, diz a palavra do Senhor. É ali que a extensão será enorme. Enorme, uma batalha como nunca houve. É por isso que ele chama agora os reis do Oriente, os reis do Leste. O rio Eufrates, eles acreditavam no passado, e alguns até trabalham nisso hoje, como um rio que separa o Oriente do Ocidente. Olha que coisa tremenda. Então Deus agora vai tirar esta separação, como se ele estivesse emendando tudo e dizendo: podem vir todos, não tem mais empecilho, eu quero todos vocês aqui para entrar em juízo. É ali que vai se dar a batalha final. Vamos pegar, então, alguns detalhes aqui. Por exemplo, João disse que ele viu o número do exército que atravessaria ali. Ali, pelo o contexto de João, ele disse que o exército que vai atravessar é de 200 milhões de soldados. É o que virão do Oriente naquela direção. Imagina o tamanho dessa batalha. Naquele lugar chamado Armagedon, que fica bem na frente, viu, do lado do Mar Grande, como é conhecido, tá? É ali que vai se dar o local, porque eles têm aquele lugar como um lugar especial. Certa feita, Napoleão Bonaparte ficou famoso na sua colocação ao chegar naquele lugar, olhar para baixo, porque na verdade não é bem um vale, ele é tido como um vale, mas não é bem um vale, é uma planície, seria o que nós chamaríamos hoje. E essa planície ele achou tão bonita, ele era um homem de guerra, ele era um homem que gostava de batalhas, semelhante a Alexandre o Grande, de conquistas, etc. Ele, quando viu aquilo, disse que ele gostaria, essa frase ficou célebre na história, ele gostaria de ver ali todos os exércitos do mundo em manobra, quer dizer, numa batalha, todos guerreando. Em suma, ele estava dizendo que gostaria de ver ali uma guerra mundial. Imagina, ele tinha o prazer de ver, porque o espaço cabe muito, e foi o espaço que Deus escolheu para a batalha final, a batalha mundial, que será travada, e não será uma batalha, uma guerra simples mundial, por interesse como os homens sempre fizeram no passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Não será isso. Será uma batalha entre o bem e o mal. Nesta batalha, eu e você estaremos presentes. Isto é, se você e nós permanecermos de pé que eu digo é firme com o Senhor, na presença dele, cantando o hino que nós cantamos muitas vezes a nossa harpa cristã, que diz: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Deu para entender? Esse hino é bem colocado quando se fala do local. A coroa você já traz ela lá de cima, só vai estar usando-a no momento da batalha e da peleja. É o que nos ensina a escatologia bíblica. Aí então veja bem, versículo de número 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Veja a visão de João. Eu estou pulando
algumas coisas que eu fiz anotações para ver se tem como você entender melhor os pontos mais importantes e relevantes que eu achei para nossa consideração aqui nesse lugar. Ele diz que ele viu sair da boca do dragão, da boca da besta, isso pelo que ele dá a entender simultaneamente, como se eles se abraçassem e soprassem, viu? Da boca da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora, por que ele usa esse termo rãs? O que é a rã? Ele poderia ter usado outra coisa. Espírito semelhante a serpentes, que é o que é mais ligado às coisas malignas, não é? Semelhante a cobras, serpentes, vermes, sei lá o que, qualquer uma outra coisa. Mas ele usou rãs. E o que é rã? A rã era tida como um animal, um inseto, algo, por ser um anfíbio, um animal impuro, imundo, sujo, tanto pelo povo hebreu como pelo zoroastrismo, viu? O zoroastrismo também entendia assim, separava como um animal sujo, algo imundo, que não se deveria comer nem tocar, para não ficar imundo também ao tocar no tal animal. E é o que ele usa aqui. Se analisarmos as peculiaridades da rã, por exemplo, elas costumam viver em lugares de muita lama, às vezes lá no meio da lama, lá no profundo, e às vezes do lado de fora em terra seca. Então ela tem esse duplo habitat. Elas podem estar hoje no meio da lama, sufocada, ou fora da lama, na terra seca. Ela anda nos 2 lugares. Por ser anfíbio, na terra e na água. Repetindo, por ser um anfíbio, na terra e na água. Veja que as 2 bestas, uma sobe da terra e a outra sobe da água. E o dragão é quem está ali comandando. Então, está bem explicado agora o procedimento desses espíritos. E diz que são espíritos imundos ainda. É claro, não pode brotar de uma mesma fonte 2 tipos de água. Lembra que eu sempre ensino isso? Cuidado com o seu palavreado, cuidado com o que você fala, analise as pessoas que falam perto de você. Às vezes eu sou um tanto taxativo. Analise ministros que te ensinam a palavra de Deus e coisa parecida, seu palavreado. Porque conforme o palavreado, é o que a pessoa é. A boca fala do que tem no coração. Então, o que vai sair de dentro desses 3? O que tem dentro deles vai sair pela boca deles. Não pode uma fonte má dar água boa, nem uma fonte boa dar águas más. E aqui agora vai sair o que eles têm realmente dentro de si. E veja a intenção e o porquê. Olha o que diz o versículo de número 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. São espíritos de demônio. Primeiro, ele diz 3 espíritos semelhante a rãs. 3 espíritos. E ainda fala imundos. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora aqui, veja também que essa foi uma das pragas do Egito, hein? Tá. Veja aqui agora ele diz, porque são espíritos, ele explica que tipo de espíritos são. Porque são espíritos de demônios. Olhe, voltando novamente o palavreado. Tudo foi criado por palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem. Coisa tremenda. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele falava dele mesmo para o diabo. Ele só faltou dizer para o diabo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra. Ele dá vida a qualquer que chegue. As palavras vindas da parte de Deus, as palavras que estão proferidas por servos de Deus, elas provêm de Deus. Elas são espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida.
Por isso, quando eu falo, talvez você me sinta um tanto taxativo. Não é, analise isso que eu estou lhe dizendo. Palavras provindas de Deus são espírito e vida. Palavras provindas de servo de Deus, provém de Deus, de um coração transformado por Deus, aonde o Senhor habita, então dali vem palavras que são espírito e vida. Aleluia! Eu queria tanto que você entendesse. Mas palavras provindas de pessoas endemoniadas, ou de demônios, ou dos Satanás, sei lá de quem, elas provêm de uma fonte que traz morte, mata. Por isso, tanta gente morta hoje ouvindo palavras que produzem morte. Elas têm uma aparência boa. As palavras de Satanás, tentando Jesus, produziam morte. Jesus não deu ouvido a elas. Pastor, mas ele usou a Bíblia. Sim, tem muita gente usando a Bíblia e produzindo morte. Ele usou a palavra. Ele disse, está escrito, ele dá ordem aos teus anjos, a teu respeito, Ele falou tudo bonitinho. Mas o teor das palavras produzia morte. O conteúdo, o contexto, o interesse, a finalidade da qual ele estava usando distorcidamente produzia morte. Quando alguém usa a palavra de Deus, às vezes até faz uma campanha sobre aquilo que a palavra não está dizendo, ele está produzindo morte. Você ouve se quiser, anda naquilo se quiser, e pode conviver se quiser. É um direito seu, mas produz morte. Não é porque eu escuto alguém falar da palavra que eu vou dar ouvido àquilo ali. Ali talvez esteja produzindo morte, usando a palavra distorcida. E é o que ele faz aqui. Então aqui são espíritos de demônio. O que eles fazem? Vamos lá o que vai acontecer. Os quais vão ao encontro, são espíritos de demônio que fazem prodígios. São palavras bonitas que faziam até prodígios. A Bíblia diz que o falso profeta vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Veja que são palavras, são espíritos que procedem de dentro deles para produzir algo. Para quê? Para engano. Veja que ele ainda vai dizer bem claro. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pastor, vamos trocar em miúdos? Vamos. Analise bem. Ele abre primeiro o caminho, secando o rio Eufrates, para o caminho dos reis do Oriente. Alguns chegam a dizer que o país chamado China vai se aliar todos os asiáticos ali e vir agora os reis do Oriente. Mas, além disso, acontece o quê? Acontece esses três espíritos imundos vão sair em busca dos reis de toda a terra para congregar para a batalha. Aí é quando você diz, mas pastor, então será que Deus usa demônios para isso? Querido, Deus não usa, Ele permite. Ele permite. Ele criou os demônios. Embora Ele não criou endemoniados ou demônios, criou anjos. Eles se tornaram demônios. Deus criou homens. Deus criou o homem perfeito, diz a palavra de Deus. Está escrito assim, Deus fez o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. Está registrado assim na sua Bíblia. Leia o livro de Eclesiastes. Muito bem. Então preste atenção. Ele criou demônios. Indiretamente. Sabia que eles iam se tornar demônios. Deus criou o homem perfeito. Sabia que ele se tornaria imperfeito. Deus preparou então a cruz para nós, para mim e para você. Preparou o juízo para quem não quisesse ser perfeito. Deus é justo, puro, santo, maravilhoso, glorioso, muito bom. Não tem prazer no mal, mas permite. Aí você lembra de Provérbios 16, verso 4? Deus criou todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então agora nós vemos o desfecho total aqui. Nós vamos entender agora que esses espíritos imundos vão em busca dos reis de todo o mundo. Ele vai conseguir convencer todos os líderes mundiais para descerem até a batalha. Talvez você não lembra
quando o profeta Micaías, lembra dele? Pois é, ele simplesmente foi maltratado por Acabe e pelos demais. Quando Acabe diz, não tem nenhum profeta aqui não, só tem aquele sujeito que fala mal de mim, e manda buscá-lo. Porque era um líder que queria ouvir só aquilo que ele gostava de ouvir, e não o que Deus queria falar. Às vezes nós queremos ouvir o que nós gostamos e não o que Deus quer falar conosco. Aleluia! É tão bom quando nós ouvimos, dizendo, fala Deus que o teu servo ouve. É tão bom. Mas esse não. Esse queria ouvir o que ele gostava de ouvir. E ele não estava em posição de que Deus falasse o que ele gostasse. Até porque ele foi o pior rei de Israel. Mas aí quando chama esse profeta, ele traz uma visão. E diz que ele viu o Senhor assentado e todos os anjos em volta. E Deus dizia assim, quem eu usarei para convencer Acabe a descer ao campo de batalha para que morra? Se apresenta um espírito mau, um demônio, e diz, eu vou. Eu serei um espírito na boca dos seus profetas, um espírito de engano. E Deus disse, ele vai e você vai prosperar. E ele foi e convenceu. Assim também, esses espíritos vão sair agora para colocar no coração, na mente desses reis, para que eles desçam ao campo de batalha. Entenda agora, cuidado, quando você estiver precisando de uma palavra da parte de Deus, ore a Deus, não saia atrás de profeta, reveladores, sei lá o que. Quando Deus quer falar, Ele manda na tua casa. Quando Deus quer falar, Ele manda no teu coração. Quando Deus quer falar, Ele fala contigo diretamente. Ele falou com Filipe, Ele falou com tantos outros do passado, falou com Paulo, falou com Pedro, falou com João. Eu estou citando só o Novo Testamento. Falou com João na ilha de Patmos, arrebatou João, enfim. Ele é o mesmo, ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você conhece muito bem esse versículo. Então, fique atento, cuidado em sair procurando profetas, isso e aquilo, o falso profeta vai trabalhar. E já estamos no tempo deles. Estão preparando pessoas para entrarem no exército do anticristo. Esses agora serão preparados. Esses agora vão estar lá no local da batalha. E o Senhor já tinha dito através de Joel, farei todas as nações descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em acerto com todas elas. Engraçado que esse vale de Josafá, ele não existe. Dos centenas de vales citados na Bíblia, não existe o vale de Josafá. Até hoje ele é pesquisado e ninguém encontra, não sabe. Aqui é um termo simbólico e profético, porque o vale onde eles vão descer é outro vale. Só que Deus espiritualmente o chama de vale de Josafá. Eita, coisa tremenda. Sabe por quê? Porque é um lugar de juízo. Não é bem um vale, é um lugar de juízo. É um vale mais do que espiritual, aonde será ajuizado o trabalhar de Deus acerca do dragão, acerca do falso profeta, acerca também da besta. Ambos vão ser lançados no lago de fogo vivos, a besta e o falso profeta. E o dragão vai ser aprisionado e colocado no poço do abismo por 1000 anos, até que se encerre os 1000 anos. Ele será aprisionado no poço do abismo. E você sabe o que é o poço do abismo? Não é um bom lugar. Lembre-se que aqueles demônios diziam para Jesus, já tu vieste nos atormentar antes do tempo. Se nos tira daqui, não nos manda para o abismo. Eles têm o maior medo de ser lançado no abismo, porque sabe que não é um bom lugar. É um lugar de tormenta para os espíritos, quer dizer, demônios, anjos caídos. Poço do abismo não tem homens. Não vai almas de homens. Não é lugar para almas. É lugar para espíritos que estão ali aprisionados. Você já leu sobre aquela estrela cai do céu, nós já falamos nas lives anteriores. A estrela cai do céu e vem com a chave do abismo. E ela abre e sai a fumaça de onde vem os gafanhotos. Quem são eles? Seres provindo do abismo. E esse vem do mais profundo, diz que vem do poço do abismo. Nós já falamos sobre isso. Então agora, esses demônios, esses espíritos que saem da boca do falso profeta,
da besta e do dragão vai ao encontro dos reis de toda a terra, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ah, deixa eu frisar uma pequena coisa. Nós vamos estar nessa batalha? Sim. Eu e você? Sim. Mas nós vamos estar aqui, pastor, na grande tribulação? Não. Por isso que vocês vão ver várias denominações invertendo as colocações. Se respeita, cada um tem o seu direito. É do pré-milenismo, pós-milenismo, mid-milenismo, enfim. É dos pré-tribulacionista, mid-obeso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Deixa, cada um tem a sua teoria. Mas é aí onde você encontra a mistureba. Nós estaremos aqui nessa batalha? Claro que sim. Mas nós então vamos ficar na grande tribulação? Claro que não. Então o que acontece? A volta do Senhor. Ele voltará. Israel vai estar no desespero, no aperto total. As nações estarão angustiadas. Esses homens que irão nessa batalha aqui, esses 200 milhões que virão só atravessando o Eufrates vazio, são todos homens preparados para a morte naquele dia. Esses que vêm aqui de todo mundo, eles vêm também preparados para isso. Eles virão ali para a grande matança que haverá no vale do Armagedon. Esses espíritos imundos vão conseguir colocar na mente dessas pessoas que eles deverão descer ali naquele lugar. É ali o lugar onde Deus vai entrar em justiça com eles. Eles vão para o lugar, diz aqui, o dia, a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. O dia do Deus Todo-Poderoso. É ali onde o Senhor vai se apresentar como um leão da tribo de Judá. É ali onde vem o dia da ira de Deus. Não é no fim do milênio como muita gente pensa. É exatamente ali que vem a ira de Deus. Por isso nós não fomos destinados para a ira. Nós vamos descer em corpo glorificado, assim como Jesus se apresentará em corpo glorificado. Ele diz que ele voltaria sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Estaremos com ele, todos também corpos glorificados, para fazermos o acerto, porque ali precisa de poder. Aleluia! Ali não é um encontro pequeno ou simples. Ali estão todos os exércitos do mundo, viu? Os mais poderosos do mundo. Ali está a besta e o falso profeta, que homem nenhum pode matá-los. Ali está o dragão, que homem nenhum pode matá-lo. E ali é necessário que venha o Todo-Poderoso. Ali é necessário que se apresente o desejado de todas as nações. Aleluia! Ali é necessário que se faça presente aquele que criou todas as coisas. Ali é necessário que se manifeste aquele que Israel desprezou, dizendo que eles queriam um rei poderoso, pois agora eles terão um rei poderoso. Zacarias disse que ali o pé dele vai estar colocado sobre o Monte das Oliveiras, e o Senhor sairá e pelejará como no dia da peleja. Olha que dia da peleja é esse? É aquele. Então o Senhor sairá e pelejará. Quando ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras junto conosco, voltando ali, o monte será fendido, rachado, aberto, e vai abrir um racho tão grande que vai atravessar até do outro lado e desembocar até no Mar Morto. O terremoto será tão grande, mas não é agora que vamos falar desse. Vamos deixar mais para frente, porque virá a 7ª taça adiante. Mas vamos preparar mais uma coisa. O que ele diz? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, versículo 15, que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de vestes, está falando de preparativo. E aqui é onde ele declara mais uma vez, eis que venho como ladrão. Parece que eu vejo ele preparando a nós hoje para não irmos até lá. Porque para se livrar disso, é necessário subir no arrebatamento. Para ficar livre, para evitar que isso aconteça. Para não ter que esperar que isso venha acontecer na minha vida e na tua vida. Só tem uma saída. Estar pronto para o arrebatamento. Porque quem ficar daí em diante, ele só vai ter que esperar
passar até o final e quando chegar ao final, ser morto pela espada que sai da boca do que está sentado sobre o cavalo branco. É o que diz a palavra de Deus. Ele vai ferir todas as nações com a espada da boca dele. Ele avisou isso numa das 7 cartas, dizendo: senão brevemente eu virei contra ti, pelejarei com a espada da minha boca. A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Da boca sai uma espada de 2 fios que vai ferir com ela as nações. As nações são agora o ferimento das nações. E agora que vai acontecer o juízo de Deus. Muito bem, então veja, isso pode acontecer a qualquer momento. Precisamos estar com as vestes preparadas, porque senão perderemos a oportunidade da bem-aventurança e ficaremos para a ira. Portanto, a necessidade de vigilância é agora, nas atitudes, nas tuas palavras, no teu coração, no teu pensamento. Pastor, mas quer dizer que o que eu penso, o que eu sinto, sim. Veja que Deus cobra isso de mim e de você. Querido, da igreja, Deus não cobra o que ele cobrava. Veja o que foi dito aos antigos e o que ele diz agora. Veja o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você só vai vê-lo se você subir no arrebatamento. Você acha que você vai ver depois que ficar aqui? Não, depois vem o juízo. Está aqui o juízo das nações. Está aqui o juízo daqueles que rejeitaram a Jesus. Daqueles que aceitaram a Jesus e permaneceram no pecado. Numa vida de pecado. Em falsidade, em mentira. Você não leu? Ficarão de fora qualquer que ama ou comete a mentira? Pastor, mas a mentira não é sair criando mentira, fake news, Não, querido, não é só isso, não. É tanto que ele disse, ama ou comete. Quem ama, ama dentro do coração. Pastor, e como isso sucede? Quanta gente hoje dentro das igrejas conversando com seu irmão e mentindo. Sim, mentindo. Vamos citar uma coisa bem simplória, bem simples. Eu chego para você e digo, como é que está meu paletó, tá bom? Aí você diz, tá maravilhoso, gostei demais. Eu viro as costas, você comenta com outra pessoa e diz, ele pensa que todo mundo é bobo como ele. Comprou um paletó horrível, feio. Quanta gente fala isso? Quanta gente faz isso uns com os outros? E não fala segundo o seu coração, esquece do Salmo de número 15. Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Quando você fala com a boca e vive outra coisa no coração, você está mentindo. E quando você está mentindo, você é mentiroso. E se você é mentiroso, não pode viver com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Isaías disse que os hipócritas declararam: quem habitará com as labaredas eternas? Quem morará com fogo consumidor? Quem é que vai habitar com ele? Quem vai morar com ele? Isso é muito importante que nós meditemos hoje. Nós estamos numa caminhada para o céu. Quem sabe essa aqui seja a última consideração teológica. Quem sabe a igreja já está preparada, pronta e a trombeta vai soar. É isso que nós estamos aguardando. Para com essas ideias de ficar procurando por futuro nessa terra, bens desta vida. A Bíblia não ensina isso, nem o apóstolo ensinou, Jesus não ensinou. Saia do meio desses ensinamentos malignos, sei lá, os sentimentos malignos. Não crie isso dentro de você. Não são perspectiva vinda de Deus. A perspectiva vinda de Deus é as palavras de Jesus: ajuntai tesouro no céu, onde a ferrugem, onde o ladrão não entra, não mina, nem rouba. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, diz o Senhor. É lá que nós precisamos estar. Eu sei que você está entendendo. Entenda, muito bem. Então diz, eu venho como ladrão, tem que estar preparado. Porque senão o que pode acontecer? Vai perder a grande bem-aventurança, a grande promessa, a grande oportunidade que nunca mais acontecerá. Para sempre. Muito bem, vamos em frente. E os congregaram no lugar que em Hebreus se chama Armagedon. Os congregaram no lugar que em Hebreus se chama Armagedon. E o que é isso?
Armagedon. Eu fiz alguma anotação para você? A palavra Armagedon significa montanha de Megido ou do Megido. Depende da linguagem, do sotaque, quem sabe no inglês, Megido, enfim, como você quiser chamar. É a montanha do Megido. E congregaram eles ali. Que designa o local onde ferirá a batalha historicamente final. Viu? Aquele lugar já foi uma fortaleza no passado. Foi uma fortaleza dos cananeus ali. Sabia? E ali foi desfeito, na época dos cananeus. Foi desfeita essa grande fortaleza. Ele é um local, geograficamente, tem um formato triangular. Um formatinho triangular, porque ele fica entre 3 vales, se é que pode chamar o outro de vale, tá bom? Como eu já disse, é uma planície. Mas, como consideram vales, nós vamos chamá-lo de vales de Jezreel, vale de Esdraelon e o vale de Armagedon, que é a planície. Então, esse monte está entre eles. Um lugar histórico e famoso. Deus escolheu um lugar perfeito para o trabalho. Ele é o Senhor. Ele disse que ali está o sacrifício dele preparado, diz Apocalipse 19. Ele fez um sacrifício e vai chamar todas as aves do céu para vir comer carne de tribunos, de grandes, de pequenos, enfim, de reis. É ali que ele vai fazer o acerto de contas, como eu já disse, que o sangue vai da altura do freio dos cavalos. Muito bem. Veja que ele está também hoje no local onde fica o porto de Haifa. É um porto bem famoso para desembarque. Ali é desembarque de tropas. E é o desembarque que vai dar também das tropas do anticristo. Eles vão desembarcar ali. Ele vai confiscar aquele pedaço ali. E aí Deus manda o resto. Vem todos que estão do teu lado, porque eu vou descer ali, e ali nós vamos fazer o acerto de contas. É ali onde eles vão falar duras palavras contra Deus. Eles ali vão xingar Deus. Eles ali vão mandar Jesus descer. Desce agora. Quando mandaram descer da cruz, ele não desceu, porque era um sacrifício por mim e por você. Nagaxé bandaramai. Mas agora vou pedir para ele descer do céu, e ele vai descer. E vai descer conosco juntos, com os vitoriosos, com aqueles que não negaram a ele, com aqueles que foram fiéis nessa terra, com aqueles que subiram para receber o galardão pelo seu trabalho, aqueles que foram perseguidos nesse mundo, perseguido no local de trabalho, perseguido dentro das suas faculdades, das suas salas de aula, perseguido na vizinhança. A coisa mais difícil que tem é um crente ser bem-vindo na vizinhança. A coisa mais difícil que tem é uma igreja ser bem aceita na vizinhança pelos vizinhos. A coisa mais difícil. Ela é perseguida 24 horas. Então você é perseguido 24 horas. E às vezes até dentro da sua igreja por falsos irmãos, etc. Porque quem vai perseguir o irmão, ele não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não persegue o seu irmão nunca. Ele ama o seu irmão e quer ver o seu irmão também no céu junto com ele. Ele tem o Espírito de Deus, o Espírito que quer que todos sejam salvos. Jesus disse, a vontade do Pai Celestial é que nenhum desses pequeninos se percam. Ele ama até seus inimigos, quanto mais seu irmão que está dentro da igreja. Mas quando você vê perseguição, pode ter certeza que Jesus, o Espírito de Deus, não está ali. O Espírito de Deus te ama. O Espírito de Deus te ama. Repetindo, o Espírito do Senhor te ama e tem ciúme de ti, diz a palavra do Senhor. O Espírito que habita em vós tem ciúme. E ele não tem só ciúme de mim, ele tem ciúme dos que estão junto comigo na igreja. Ainda que cambaleando, ainda que sem forças, ainda que muitas vezes falhando, mas ele tem ciúme dele também, quer que não se perca, diz a palavra do Senhor. Tekabanagai. E os congregaram num lugar que se chama Armagedon, vale ou planície do Megido, ou de Esdraelon, ou também de Armagedon, como se diz, que é muitas vezes, com essa palavra Armagedon, seria vale da decepa, vale da matança, vale da degolação, vamos dizer assim, da decepa, que seria a tradução direta desse vale. E diz ainda aqui, em algumas pequenas anotações que eu fiz para você, que nesse lugar, no mesmo lugar ali, foi vencido. Juízes capítulo 5, verso 8 até o 31, batalha contra Cícera.
Ali teve uma batalha contra o rei Acasias, foi vencido ali. Ali foi morto Josias, lembra? Ele desobedeceu, não buscou a Deus, entrou numa batalha que Deus não mandou. Era um amigo de Deus, tornou-se inimigo de Deus. É muito importante essa meditação. A Bíblia diz que ele morreu porque não deu ouvido à palavra do Senhor na boca de Faraó Neco. Entendeu? Isso significa o quê? Deu ouvido à palavra de Deus na boca dos servos de Deus. Muito bem. Então foi morto ali Josias. E no mesmo lugar, que se chama Jezreel, também, você lembra? Foi morto ali quem? Quem lembra daquela mulher chamada Jezabel? Pois é, ali foi o lugar onde Deus fez juízes, que ali os cães lamberiam o seu sangue. Ali foi o lugar do acerto final. Ali é o Armagedon. Ali é o lugar onde Deus escolheu para agregar todos os povos. Ali a trombeta vai soar. Ali os exércitos vão tocar seus clarins, suas trombetas, mas o Senhor tocará também a sua e descerá com a sua igreja, descerá com o seu exército, assim como todos os exércitos da terra estão reunidos, o Senhor dos exércitos se apresentará também naquele lugar com o seu exército. A diferença é que o seu exército não usa espada. O exército de Gideão não usou sequer uma espada. Pelo contrário, eles gritavam e diziam: espada do Senhor e de Gideão. Mas não tinha espada. Coisa tremenda. Gritavam, mas não tinha espada, porque a espada era invisível. Assim também a espada do Senhor ali será invisível e será afiada. Ela será algo tremendo. A igreja, que é o exército, apenas vai louvar, cantar, exaltar o nome do Cordeiro que foi morto e reviveu, o Cordeiro que venceu e agora descerá para o juízo do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Querido e amado irmão, meu querido e amado dileto que nos assiste nesse momento, o momento agora é de meditação, reflexão, de cuidado. Não podemos perder esta oportunidade. O arrebatamento virá a qualquer instante. Ele não vai vir quando tiver uma grande fome, uma grande pandemia somente. Não. Está todo mundo já esquecendo a pandemia. O povo já está brigando sem máscara, de qualquer jeito, se aglomerando em todo lugar. Ninguém está preocupado mais nem sequer com a morte. Eles estão preocupados agora nos prazeres. E é nessa época que o Senhor pode voltar. Uma época que todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. É uma época que ninguém espera. Fiquemos atentos para a vinda do Deus Todo-Poderoso, porque a batalha final está prestes a chegar. O arrebatamento virá primeiro e o restante estará se preparando para o dia do Deus Todo-Poderoso. Eu quero nesse momento aproveitar agora a oportunidade e orar por você que está em casa agora nesse momento, que está junto conosco nesta live, viu? Eu quero orar por você agora. Se estiver sentindo qualquer sintoma da Covid-19, você será curado agora, instantaneamente. Apenas basta crer. E não somente de Covid. Qualquer sintoma, qualquer dor, eu quero orar por você agora, que esteja sentindo qualquer dor no estômago, no intestino, na coluna, na cabeça, onde quer que esteja, na panturrilha, sintoma de infarto, coisa parecida, não importa. Eu quero orar por você agora, para que você seja curado, restaurado e esteja de pé diante do Senhor naquele dia. Ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, eu quero te pedir agora, pelos meus web espectadores, por cada um dos meus irmãos ouvintes que estão agora do outro lado, Senhor, seja ele qual for, esteja ele acometido de qualquer tipo de enfermidade, desde a Covid-19 até AIDS, lepra, câncer, não importa o que, seja lá qual for a dor que ele esteja sentindo agora. Ele crê, Senhor,
E se ele crê, meu Deus, tira agora toda dor. Tira agora toda enfermidade. Desfaz agora o poder do câncer. Queima agora, Senhor, essa má e maligna chaga no seu coração. Queima agora. Queima essa enfermidade que deram a ele como já terminal. Desfaz ela agora, pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus. Dissipa agora toda a dor do seu corpo, seja ela psicossomática, seja ela espiritual, seja ela física apenas, desfaz ela agora. Toda dor nas costas, dores na coluna, dores na cabeça, dores no estômago, dores no baixo ventre, seja onde estiver a dor, desapareça agora. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, seja curado agora, em nome de Jesus. Seja curado do intestino, seja curado agora do estômago, seja curado agora de toda enxaqueca, seja curado agora de todo estado febril, de toda dor na coluna, de toda dor de cabeça, de toda dor nos ouvidos. Desapareça também todo zumbido, que está sendo mais um sintoma da Covid nesses últimos dias. Desapareça agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Amém. Querido, se Deus quiser, na próxima live estaremos aqui com mais um pedacinho para você, que é a última taça da ira de Deus. A 7ª taça, encerrando o nosso estudo, a nossa meditação sobre as 7 taças da ira de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.